Meus filhos gritam comigo que meu melhor amigo e amante da minha esposa é um pai melhor. Mas agora meu amigo está morto e eles precisam de um pai. Antes de começar, vou esclarecer que os nomes são fictícios. Não me interessa que pessoas que me conhecem na vida real saibam os detalhes do que estou passando. Tiraria toda a graça. Fazer isso com uma conta nova me faria perder o anonimato. Quando meus filhos, Connor e Logan, tinham 14 e 12 anos, descobri que minha esposa na época, Ashley, tinha tido um caso com meu melhor amigo, Derek. Sim, escolhi esses nomes por um motivo. Me processem. Não estou falando de um erro isolado ou de um caso passageiro de um ano atrás. Isso vinha de mais de uma década. Todo o tempo em que estivemos casados, todo o tempo em que criamos nossos filhos, o homem com quem eu costumava beber cerveja na minha garagem também era o que se metia na minha cama quando eu não estava. Acho que agora consigo ver isso com certo humor, pensando que esse cara não apenas roubava minhas cervejas geladas quando acabavam na casa dele e vinha pedir as minhas com a desculpa de conversar com um amigo, mas também fazia o mesmo com a minha esposa. Pelo menos tenho mais carinho pelas minhas cervejas e realmente sinto falta delas, enquanto da minha ex eu não poderia me importar menos. Mas levou muito tempo para me sentir assim, para superar e conseguir levar isso na brincadeira, embora ainda doa lembrar. Ashley não confessou. Eu descobri por acidente, o que faz sentido, considerando que ela manteve isso em segredo por anos. Eu descobri seu pequeno esconderijo de lembranças do caso, com vídeos e imagens guardadas que não eram para mim, mensagens, capturas de tela. Continuei rolando até não aguentar mais, porque me causava tanto nojo e fúria que eu nem conseguia mover o dedo para continuar. Ela não negou nem tentou minimizar, como se tivesse sido algo de uma vez só. Também não fazia sentido que ela tentasse. Todas as provas estavam ali. Ela simplesmente se sentou e disse: "Sinto muito por ter feito isso com você, mas, na verdade, durante anos eu não senti nada de arrependimento." Ela pode ter se arrependido de ter sido descoberta ou de me perder como marido, mas de ter dormido com meu amigo, o mesmo que me usava pelas minhas cervejas, disso tenho certeza que não. Após a conversa, fui embora com o pouco que precisava. Não esperei nem mais um segundo. Poucos dias depois consegui alugar uma casa. Dei muita sorte. Nem me dei ao trabalho de discutir com ela. Não via sentido nisso. Ganhar uma discussão com alguém que me traiu? Além disso, só de vê-la e lembrar da traição já doía, então preferi me manter afastado. O divórcio não se arrastou. Ela não contestou nada e eu não lutei pela guarda. Concordamos com a guarda compartilhada, mas, na prática, os meninos ficaram mais com ela. Ela continuou na casa que era dela. Eles tinham a escola. Achei tudo bem, porque não queria que sofressem por culpa da mãe. O que eu fiz, no entanto, foi fazer testes de paternidade. Precisava saber se eram meus filhos, ao menos de uma perspectiva legal. Os resultados chegaram e ambos eram meus. Pelo menos me deu certo consolo saber que a traição não durou tanto a ponto de me tirar os filhos, ou que, ao menos, eu tinha tido um pouco de sorte depois de tanto azar. Mas também não era motivo para comemorar. Ainda estava muito machucado com o que estava vivendo. Simplesmente guardei os papéis numa gaveta e fui trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Para mim, meu relacionamento com meus filhos continuava o mesmo. Agora é aqui que tudo começou a dar errado. Alguém pensaria que, depois de algo assim, as pessoas ficariam do meu lado. Talvez não odiassem Ashley nem a xingassem na rua, mas, ao menos, me apoiariam, família, pais, minha irmã, velhos amigos. Mas, em vez disso, continuei ouvindo a mesma besteira de sempre. Você tem que pensar em Connor e Logan, não arruine a relação deles com a mãe, não pode envenená-los contra ela. Então eu não fiz isso. Nunca falei mal de Ashley na frente dos meninos, nunca tentei evitar que a vissem, nunca tentei impedir que estivessem perto de Derek. E sim, engoli esse sapo. Toda maldita vez que os via com ele num jogo de futebol ou em um evento escolar. Mas mantive tudo civilizado. Foquei neles. Ashley e Derek não esconderam nada. Assim que os papéis do divórcio foram assinados, eles tornaram tudo público. Tiraram algumas selfies no brunch, começaram a ir juntos aos eventos como mamãe e Derek. Eu nunca disse nada. Não era necessário. Mesmo assim, meus filhos eram grandes o suficiente para saber o que é uma traição. E eu tinha contado tudo a eles. Não considero que falar mal da Ashley seja apenas dizer a verdade. Para mim, falar mal de alguém seria dizer sua mãe é uma vadia e vocês não deveriam mais vê-la. Mas eu nunca disse isso.
Não acho que tenha sido falso ao evitar encher a cabeça deles contra a mãe. Meu limite era simples, eu falava com a Ashley apenas quando se tratava dos meninos. Todo o resto, eu bloqueava. Em algum momento, Derek decidiu que tinha consciência. Ou talvez achasse que poderíamos voltar a ser amigos. Entrou em contato um ano depois que tudo havia se acalmado. Me mandou uma mensagem de texto, me ligou uma vez, me enviou uma mensagem pelo Facebook dizendo: "Quero fazer as pazes entre nós." Eu respondi que o meu punho queria fazer as pazes com a cabeça dele, mas que, na vida, não conseguimos tudo o que queremos. Eu o bloqueei de todos os lugares possíveis. Não me importava com o peso na consciência dele ou com a necessidade de resolver as coisas comigo. Não havia nada que eu quisesse dele. Nem mesmo me vingar dormindo com a parceira dele. Sua parceira era minha ex-esposa e não existia vingança no mundo que me fizesse querer me deitar com aquela coisa. Ashley não insistiu. Mas a família, isso era outra história. Minha mãe, de vez em quando, mencionava: "Você sabe, o Derek tem sido um verdadeiro apoio para os meninos." Minha irmã dizia: "Ele deu um passo à frente quando você se afastou." O problema é que eu nunca me afastei. Sempre estive presente para meus filhos. Eu apenas me recusei a fazer parte da família feliz depois de descobrir a traição, e não iria manter um relacionamento cordial com o Derek só por manter. No que me dizia respeito, meu papel como pai continuava intacto. Eu ia aos eventos escolares, falava com eles com frequência mesmo quando não estavam na minha casa, e, quando estava com eles, fazia questão de estar presente, nada de ficar no celular ou mexendo com trabalho. Eu era um pai divorciado, mas era um maldito pai onde importava. 2 anos depois do seu pequeno romance de filme, Derek ficou doente, algo terminal. Não perguntei detalhes e não me importei. Tudo o que sei é que um dia Logan me disse: "Derek não está bem." Eu disse que sentia muito. Talvez tenha sido uma mentira, mas é o tipo de coisa que se diz nessas situações. E foi só isso. Sua piora foi rápida. Soube por Connor que ele estava indo e voltando do hospital. Em algum momento, entrou o serviço de cuidados paliativos. Aparentemente, ele sabia que estava morrendo. E, claro, é aí que todos começam a refletir. Ashley me ligou, perguntou se eu consideraria ver Derek só uma vez. Disse que ele queria conversar, pedir desculpas e fazer as pazes para não morrer com esse peso na consciência. Eu disse que não me interessava. Não tinha nada a dizer a ele e não podia socar um homem moribundo, isso me faria parecer mal, e o universo já estava cuidando disso por mim. Depois disso, Connor e Logan tentaram. Disseram que Derek queria fazer as pazes antes de morrer. Disseram que o amavam e que eu devia dar um encerramento. Connor usou as palavras "é o certo." Eu disse não. Connor ficou bravo rapidamente. Disse que eu estava sendo cruel sem motivo, que já tinha passado muito tempo, que eu seria um homem melhor se apenas concedesse isso ao Derek, e que isso me faria parecer bem. Logan me chamou de idiota por isso. Disse que eu não podia nem fazer isso por eles, que Derek tinha sido mais figura paterna que eu por anos. Aquilo foi o fim para mim. Senti algo se apagar na minha cabeça. Disse aos dois que, se essa era a visão deles, então estávamos acabados. Disse que podiam ficar com sua família feliz e que eu me manteria afastado. E eu falei sério. Derek morreu pouco depois. Não fui ao funeral. Não mandei mensagem. Não perguntei como ninguém estava. Fui trabalhar naquele dia, voltei para casa, fiz o jantar, foi só mais uma terça-feira. Connor e Logan pararam de falar comigo depois disso. Não me parecia justo, mas eles não eram crianças quando aconteceu a traição, e não eram crianças 2 anos depois. Ambos tinham por volta de 17 e 15 anos, e sabiam muito bem o que a mãe deles tinha feito. Os anos passaram depois do funeral de Derek. Não soube mais de Connor nem de Logan. Tive que pagar pensão alimentícia porque era o que a lei exigia. E foi só isso. Não foi uma surpresa. Eles escolheram um lado e ficaram com ele. Eu não estava esperando perto do telefone, nem prendendo a respiração por uma mudança de opinião. Não estava amargurado. Apenas segui em frente. Acho que me concentrei mais em mim, nas minhas coisas. Voltei a ver amigos de antes de tudo desmoronar, pessoas que não estavam ligadas a Ashley ou à minha vida anterior. Fiz alguns novos também. Nunca falei mal dos meninos com ninguém. Esse não era meu estilo. Eu simplesmente vivi. Os anos passaram. Eles cresceram. Agora estão na casa dos 20.
Suponho que, a essa altura, estejam profundamente envolvidos em suas próprias vidas. Talvez trabalhando, talvez namorando alguém ou até casados. Quem sabe? Eu não mantinha registro. Não bisbilhotava suas redes sociais nem perguntava aos outros. Não. Não me importava. Era difícil saber que sua esposa te traiu. E a isso se somava a traição dos meus filhos com o amante da mãe deles. Aprendi a viver com isso e a seguir com a minha vida. Depois, no início deste ano, Connor entrou em contato. Primeiro foi uma mensagem no Messenger. Curta, oi. Depois, tenho pensado em você. Sinto sua falta. Gostaria de conversar se você estiver disposto. Não respondi. Alguns dias depois, outra mensagem. Pai, sei que as coisas ficaram realmente ruins, mas eu era jovem. Quero que meu pai esteja de volta na minha vida. Ainda assim, nada da minha parte. Depois vieram uma série de mensagens. De alguma forma, ele conseguiu meu novo número. Suponho que tenha sido pela minha irmã, ou talvez pela Ashley, quando ainda falávamos sobre a pensão alimentícia. Dessa vez foi mais longo. Ele escreveu sobre como não entendia tudo o que tinha acontecido, como a morte do Derek o mudou, como lamentava as coisas que disse, como agora percebia que eu era quem mantinha tudo unido quando ele era mais novo, mesmo que não dissesse isso em voz alta. Não me comoveu nem um pouco. Eu não precisava de encerramento. Não precisava de perdão. Não precisava de nada dele. Qualquer epifania que ele teve era dele, não minha. Ele continuou insistindo. A cada poucas semanas, sinto sua falta, pai, ou por favor, deixe-me te explicar. Uma vez ele até me enviou uma foto minha segurando quando era bebê. Não sei de onde conseguiu essa foto, mas sei que ele a usou achando que isso tocaria alguma fibra emocional em mim. Não tocou. O que fez foi me deixar furioso. Tudo chegou ao ponto culminante na semana passada. Já tinha tido o suficiente. Enviei uma única mensagem. Uma, e só. Disse, palavra por palavra, já não te considero meu filho. Preciso que pare de me contatar. Não estou interessado em reconstruir nada e não vou me forçar a fingir que estou. Você me mostrou quem era naquela época, e eu acreditei. Isso não mudou. Eu disse isso porque era verdade. Você não pode queimar uma ponte e depois se surpreender quando não há mais como atravessá-la. Ele tentou de novo depois disso. Uma mensagem curta, por favor, não faça isso. Eu era só uma criança. Eu o bloqueei. Essa foi a última vez que soube dele. Sei como isso soa para algumas pessoas, severo, frio, talvez até egoísta. As pessoas gostam de histórias de redenção. Querem que o pai perdoe o filho, que se abracem, chorem com cervejas e fotos antigas. Esta não é essa história. Não. É um filho de 5 anos que tinha vivido mais tempo com Derek do que comigo. Era um adolescente que escolheu mal Derek. Connor e Logan eram suficientemente grandes para saber o que estavam fazendo quando decidiram ficar do lado de Derek. Suficientemente grandes para saber que me rebaixar na minha cara por eu não querer me despedir do homem que destruiu meu casamento e minha confiança era errado. As pessoas agem como se a traição terminasse quando se assina os papéis. Não termina. Ela ecoa. Está nas cadeiras vazias no dia de ação de graças. Está nas pessoas que te olham torto por não perdoar um cara que estava morrendo. Eu não ia perdoá-lo. E até me senti aliviado por ele ter deixado este mundo. Fez coisas demais para merecer continuar desfrutando deste mundo. Então, não. Não estou interessado em ser pai de novo. Não de alguém que viu tudo o que passei e escolheu cuspir sobre isso. Eu não os cortei no dia em que o caso veio à tona. Eu fiquei. Mantive as coisas civilizadas. Estive lá até o dia em que me disseram na cara que Derek tinha sido mais pai do que eu em anos. Foi aí que me afastei. Não antes. E agora estou em paz com isso. Vou trabalhar, volto para casa, asso alguma carne quando o tempo está bom e durmo como um bebê. Não estou me afogando em arrependimentos. Não estou espionando as redes sociais deles. Não estou esperando que peçam desculpas do jeito certo. Acabou para mim. Ashley continua por aí, pelo que ouço. Não a vejo há anos. E não quero. Ela fez a escolha dela e teve o final que merecia. Derek está morto. Todos me trocaram por um cavalo vencedor, entre aspas, e acabaram com um cavalo morto nas corridas. Você não pede seu dinheiro de volta porque o cavalo em que apostou perdeu.
Você vai para casa e aceita a perda. Assim como eu aceitei a minha. Primeiro com minha esposa e depois com meus filhos. Algumas pessoas não vão entender. Tudo bem. Não estou aqui por validação ou edição. Há pessoas que me disseram que eu preciso de terapia, pior ainda, que preciso de terapia para poder perdoar meus filhos. Eu não acho que preciso desperdiçar meu dinheiro com essas coisas. Não tenho intenção de buscar uma forma de perdoar meus filhos. Estou bem sem essas pessoas na minha vida. Não estou sozinho ou triste. Tenho uma vida normal. Apenas sou divorciado e deixei de ser pai, tanto emocional quanto financeiramente. Não me importa se meu filho agora sente minha falta. Já passou muito tempo, e ele demorou demais para sentir minha falta. Atualização 1. Eu não esperava que a publicação recebesse a atenção que teve, mas agradeço todos os comentários, sejam de apoio ou críticos. Honestamente, eu não a escrevi buscando tapinhas nas costas. Só queria colocar tudo para fora, talvez para ver se eu era mesmo tão frio como algumas pessoas da minha vida me fizeram sentir, por estabelecer um limite. Ao ler todas as respostas, ficou bastante claro para mim uma coisa: muita gente já passou por suas próprias versões disso, infidelidades, traições, ser pintado como o vilão porque você não quis simplesmente ignorar tudo e brincar de família feliz novamente. Então, a todos que entraram em contato, seja nos comentários ou por mensagem privada, obrigado de verdade. Para esclarecer algumas coisas, não, meus filhos não foram manipulados por Ashley e Derek. É estranho, mas foi assim. Eles não receberam uma versão onde eu era o malvado que tratava mal a mãe, enquanto Derek era apenas o cavaleiro de armadura montado num cavalo branco que a resgatou. Eles não foram enganados. Ambos eram suficientemente grandes para saber exatamente o que aconteceu. Viram tudo se desenrolar, ouviram a verdade da minha boca, da deles e da família estendida. Não houve nenhuma campanha massiva de manipulação. Connor e Logan tomaram suas decisões de olhos bem abertos. Sabiam que Derek era o homem com quem sua mãe vinha dormindo pelas minhas costas durante uma década, enquanto fingia ser meu melhor amigo. Viram a dor que isso causou. Me viram me afastar em silêncio. Me viram me divorciar. E me viram continuar presentes na vida deles, apesar da dor que era ver sua mãe com um amante em vários eventos. E ainda assim, quando as coisas ficaram difíceis, eles o apoiaram e se irritaram comigo, em vez de com ele. Eu não pedi que dançassem sobre o túmulo dele, porque o homem que destruiu nossa família morreu. Eu não pedi absolutamente nada. E mesmo assim, conseguiram me decepcionar. Não estou dizendo que são perversos ou monstros. São humanos, claro. Tiveram seus motivos, mesmo que eu não os compartilhe. Mas não se enganem, eles não foram manipulados. Eles simplesmente não me viram como alguém que valesse a pena defender. Quanto a mim, estou bem. A vida está bem. Não é emocionante, mas é tranquila, e eu prefiro isso 1000 vezes. Minha vida há alguns anos era emocionante, mas não no bom sentido. Acredite, você não quer esse tipo de vida emocionante. Minha maior emoção no momento é chegar em casa, abrir a geladeira e saber que todas as minhas latas de cerveja estão lá, a mesma quantidade que contei de manhã. Está claro que é uma piada. Não sou tão neurótico. E antes que alguém pergunte, não estou saindo com ninguém. Sim, já tive alguns encontros, mas nada que tenha sido bom o suficiente para se tornar algo sério. Mas não estou preocupado, nem desesperado para encontrar a pessoa certa. Se tiver que chegar para mim, vai chegar. E se não, tudo bem. Tenho amigos e alguns colegas de trabalho em quem confio, e isso já é mais do que suficiente. Haverá pessoas que vão ver isso como errado, que vão dizer que preciso de terapia, que preciso encontrar o amor e ser feliz. Última notícia, é possível ser feliz sozinho. Assim como é possível ser feliz consigo mesmo. Se não conseguirmos estar felizes conosco, não estaremos felizes com ninguém. Isso leva a muitas infidelidades e a fazer coisas como o que Derek fez. Se Connor entrar em contato novamente, não pretendo responder. O que eu disse sério. Não estou interessado em forçar algo que já está morto. E se Logan aparecer também, a resposta será a mesma. Não estou com raiva, mas não vou me transformar em pai deles só quando precisam, depois de terem me abandonado. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Atualização 2. Acho que esta atualização vai lançar um pouco de clareza sobre tudo o que aconteceu nestes anos, junto com o que motivou as mudanças em Connor. Olá! Eu poderia ter guardado esta informação para mim e não escrever esta publicação.
Bem, sei que alguns não aprovam minha decisão de cortar os meus filhos da minha vida, mas para os que me apoiaram, mesmo que não estejam 100% de acordo, acho que não posso contar parte da minha vida e deixar isso de fora. Até agora era estranho que apenas Connor tivesse me escrito e que eu não soubesse nada sobre Logan. Eu pensava que talvez fosse apenas Connor quem tinha perdido a aposta e precisava ser o que entrasse em contato com o velho Ranzinza, ou que Logan simplesmente não se importava e só Connor queria voltar para minha vida. Mas recebi uma mensagem de Logan dizendo que queria falar comigo. Minha resposta foi semelhante à que dei ao irmão. Não menti ao dizer que não estava interessado em consertar nada com eles. Ele apenas visualizou minha resposta e isso foi tudo. Achei que ele tinha entendido. Mas, há 2 dias, ele me escreveu uma série de mensagens contando tudo, ou pelo menos partes. Acho que Connor estava realmente arrependido do que fez, mas não pelo que me fez sentir, e sim porque experimentou na pele parte do que eu vivi. Ele estava noivo, o que é algo completamente novo para mim, e terminou o noivado 2 meses antes do casamento porque descobriu que sua noiva o havia traído. E para que a reviravolta do destino fosse ainda mais estranha, ela o traiu com Logan. Bom, essa última parte não, mas imagina se tivesse acontecido? Ela o traiu com alguém. Alguém que, acredito, Connor não conhecia. De qualquer forma, isso levou a refletir sobre sua própria vida, sobre a mãe, sobre o pai, e decidiu entrar em contato comigo. É como se passar pelo que eu passei o tivesse feito perceber o dano das palavras que disse. Foi interessante saber disso, mas não muda nada para mim. Continuo acreditando que você não precisa passar por uma traição para imaginar, ao menos, a dor de outra pessoa. E dizer que o amante da sua ex é um pai melhor do que seu próprio pai é como ver uma ferida, jogar sal, depois brasas quentes, e então empurrar seu pai dentro de um vulcão ativo. Isso explica algumas coisas neste caso, por que Connor decidiu me procurar agora e não 5 anos atrás, ou dentro de 5 anos. O seguinte é o que Logan explicou sobre o que aconteceu com eles quando Derek morreu. Derek praticamente os havia adotado como filhos. Não legalmente, mas como filhos de coração. Isso foi o que Logan escreveu. Só estou citando trechos das mensagens. O plano dele, ao falecer, era deixar sua herança para eles, assim como para minha ex-esposa. Mas queria partir com a consciência tranquila, por isso convenceu meus filhos a virem me pedir que eu o visse pela última vez, que o perdoasse. Eles sabiam que deviam algo a Derek pelo que ele estava fazendo, e ele claramente era mais pai para eles do que eu, porque estava morrendo e deixando dinheiro para eles. Isso Logan não disse, mas não é difícil ligar o que foi dito com o que foi feito. Bom, finalmente Derek morreu. Deixou todo o dinheiro para minha ex-esposa e nada para eles. Não sei se era mentira da parte de Derek ou se ele ficou bravo com eles por não fazerem o que ele queria. Meus filhos, especialmente quando completaram 18 anos respectivamente, queriam uma parte do dinheiro de Derek, mas, a essa altura, Ashley já havia gastado tudo, viagens, carro e outros gastos pessoais. Logan disse que, desde que saíram da casa da mãe, ele queria me reencontrar, tentar fazer as pazes. Mas Connor não estava tão certo disso. Apesar disso, Logan acabou não fazendo nada, porque sentia que eu não gostaria de escutá-los. Bem, ponto para ele, suponho. Mas isso pode ser apenas uma história triste contada de forma a parecerem bem na fita, para que eu os perdoe ou algo assim, e nem é triste, porque mostra que se importavam mais com o dinheiro do que com o pai. Não entendo por que eu gostaria de voltar a ser pai deles quando estão dizendo exatamente isso. Mas ele não me pediu reconciliação nem nada parecido em suas mensagens, que eu ainda guardo, com a intenção de escrever isso aqui. Ele só queria esclarecer as coisas comigo. Talvez esteja esperando a minha resposta para me pedir desculpas. Mas não vai receber resposta. Depois que terminar de escrever, provavelmente vou apagar as mensagens também. Algo mais que ele escreveu, e que eu poderia ter esquecido se não tivesse os registros, é que a mãe deles entrou em uma leve depressão depois da morte de Derek, posteriormente, em uma depressão mais grave, o que, segundo Logan, pode ter explicado seus hábitos de consumo. Não só ela gastou o dinheiro que recebeu de Derek, como também o dinheiro que vinha economizando para a universidade deles, na qual nenhum dos dois pôde estudar. Logan também mantém uma relação ruim com ela, especialmente Connor, que agora a odeia por tudo, mas especialmente por aquilo que teve que viver. Não se preocupem, nada disso muda minha forma de pensar. Ainda mantenho firme minha decisão de não ter contato com eles. Mas acho que agora tudo está mais claro. Pelo menos em parte. Edição: li a publicação de Connor. Obrigado por me escrever e contar nos comentários privados.
Atualização do filho. Minha vida é um desastre e me sinto como um perdedor. Tudo na minha vida deu incrivelmente errado porque o universo não gosta de mim. Tentei ser um bom filho, tentei ser um bom namorado e futuro marido, e até tentei ser um bom irmão, mas todos acabam me traindo. Acho que sempre me senti assim, mas descobrir a infidelidade da minha noiva com alguém que conheceu em um bar é a pior coisa que poderia ter acontecido. Tudo isso revirou toda a merda da minha vida. Para dar contexto, minha mãe foi infiel ao meu pai, com quem eu não falo agora porque tivemos algumas divergências. Vou falar disso mais tarde, embora também não esteja falando com minha mãe neste momento, porque quando ela se casou com o parceiro seguinte ao meu pai, meu irmão e eu tentamos aceitá-lo. Não éramos filhos difíceis que odiavam os parceiros dos pais porque não queríamos que estivessem com mais ninguém. O novo marido dela finalmente faleceu e, quando isso aconteceu, prometeu nos deixar dinheiro com o qual meu irmão e eu contávamos para ir à universidade. Minha mãe herdou tudo porque ainda éramos menores. Mas ela não apenas gastou esse dinheiro, como também usou o fundo que vinha economizando para nos mandar à universidade, e gastou com as piores coisas que se pode imaginar, carros, viagens e qualquer coisa que a fizesse se sentir uma mulher, em vez de uma mãe. Ela levava homens para casa enquanto eu ainda morava lá, e eles eram mais desagradáveis do que ela conosco. No final, me mudei e praticamente não falei com essa mulher por anos. Só voltei a ter contato com ela há alguns meses, quando soube que eu estava noivo. Mas depois voltei a cortar o contato porque ver a infidelidade da minha noiva me fez lembrar de como ela foi infiel ao meu pai. Meu pai também é um grande problema na minha vida, porque ele deixou de entrar em contato conosco depois que meu padrasto morreu. Ele nunca nos disse nada, mas meu irmão e eu acreditamos que ele nos cortou da vida dele porque não suportava que tivéssemos demonstrado respeito por Derek no funeral. Entendo que ele ainda esteja ferido porque nossa mãe seguiu em frente e ele não. Mas o homem com quem ela se casou, ao menos, era um cara legal, muito melhor do que os que vieram depois. Meu irmão quis entrar em contato com nosso pai, mas eu disse que não valia a pena, já que era isso que eu pensava, ele nunca nos quis em sua vida e era melhor assim. Mas tudo isso que tem me acontecido ultimamente me fez sentir muito sozinho. Tenho meu irmão, mas moramos em cidades diferentes e estamos um pouco distantes. Eu sei que ele se sente igual em relação ao nosso pai, à nossa mãe e a tudo que aconteceu na vida, inclusive a mão podre que a vida nos deu, porque nem sequer conseguimos um bom emprego. Nenhum de nós conseguiu ir à universidade no fim das contas, e com tudo que vivemos, perder 2 pais, perder nossa mãe para a depressão e muitas outras coisas, nunca conseguimos nos dedicar aos estudos. Terminamos o ensino médio, mas por pouco. Minha mãe é um caso perdido porque não melhorou em nada desde que saímos de casa. E pelo modo como ela vive atualmente, parece que a casa dela virou um laboratório de metanfetamina. Achei que trazê-la de volta à minha vida quando fiquei noivo fosse ajudá-la a retomar o rumo, mas não acho que isso seja mais possível para ela. Oi. Eu perdi todos da minha vida e precisava desabafar. Como é que se sai do fundo do poço? Comentário: acabei de ler as postagens do seu pai. Se quiser saber como sair do poço, meu melhor conselho é: não tivesse entrado nele para começo de conversa. Talvez amar seu pai em vez do amante da sua mãe teria sido uma boa ideia. Com certeza teria tido uma vida melhor, em vez de ficar do lado da sua mãe quando seu pai mais precisava de você. Parar de mentir também pode te ajudar na vida, porque ninguém pode te ajudar se você só chora e se faz de vítima quando, na verdade, é só um filho da puta ingrato. PS, pode ler isso também para o seu irmão.